nome é Ana Luísa Rezende, eu nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tive um primeiro contato com as ideias da Conscienciologia em 1992, através de uma palestra pública, gratuita, e naquele primeiro contexto eu tive um pouco de receio de estudar esses assuntos, parapsíquicos, e depois, em função de uma série de evidências, situações que eu tinha vivenciado, eu resolvi estudar, pesquisar, me engajei muito, nessa pesquisa, nesse estudo, e me interessei em me tornar voluntária, de uma instituição que pesquisasse a Conscienciologia. Na época foi o IPC, e isso já tem praticamente 30 anos. Atualmente eu moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Profissionalmente eu sou professora de Química, tenho uma formação em Engenharia Química, sou graduanda em Psicologia, comecei agora recentemente, e voluntario numa instituição conscienciocêntrica que se dedica ao estudo da Conscienciologia, localizada aqui em Foz do Iguaçu, que é o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Eu sou Alexander Steiner, eu sou médico, voluntário da Conscienciologia desde 1986. Eu conheci o professor Valdo Vieira ainda no Centro da Consciência Contínua, antes da fundação da primeira instituição conscienciocêntrica, que foi o IIP, Instituto Internacional de Projeciologia, que foi fundado em janeiro de 1988. Desde abril de 1986 eu voluntariei com o professor Valdo Vieira. Participei de múltiplos projetos dentro da Conscienciologia e hoje eu estou aqui no CAEC, faço parte da coordenação, sou vice-coordenador do CAEC junto com a Ana Luísa Rezende, que é a coordenadora do CAEC, e estamos desenvolvendo esse trabalho no momento. Conscienciologia é uma neociência que propõe a estudar a consciência. Quem que é a consciência? É o ego, o eu, a alma, o espírito, para quem tem uma visão mais religiosa ou mística, mas é o princípio organizador. E esse estudo, ele é inovador porque a Conscienciologia é a primeira área do conhecimento que se propõe a estudar, a entender a consciência de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais organizada, com experimentação. Então, existe um paradigma de pesquisa, que é proposto. Então, por isso que ela é uma neociência e muito inovadora. Ela se dedica, então, ao estudo da consciência. Conscienciologia é uma ciência nova proposta pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira, que tem como objetivo o estudo integral da consciência. O que é esse estudo integral, então? É considerando a consciência não só a que vive nessa dimensão intrafísica e nesta existência, mas também considerando as múltiplas existências passadas, as existências que ainda estão por vir e as múltiplas dimensões. Ou seja, nós interagimos também com outras consciências que estão nas dimensões extrafísicas. Tem a ver com a questão de paradigma, ou seja, de modelo. Toda ciência ela é baseada num modelo, que é o chamado paradigma científico. A maioria das ciências utiliza o paradigma cartesiano, mas ele serve muito bem para explicar as coisas que funcionam nesta dimensão. Na hora que nós começamos a pesquisar a nossa interação com as dimensões extrafísicas e começamos a pesquisar também a questão da serialidade, ou seja, das múltiplas existências, conhecida como reencarnação, popularmente aí falando, a gente precisa de um novo paradigma. Então, por isso que há necessidade, então, da proposta de uma nova ciência fundamentada num novo paradigma, que é o chamado paradigma consciencial. Toda ciência requer ser fundamentada. O que é essa fundamentação científica? É o corpo de conhecimentos que já foram acumulados ao longo do tempo e que podem sustentar novos experimentos, novas pesquisas. A ciência ela é um conjunto de conhecimentos que está em constante transformação. Como ela está em constante transformação, ela requer a experimentação de muitos pesquisadores em vários contextos
para que aqueles postulados, aquelas conclusões que foram obtidas naquele corpo de conhecimentos possam ser questionadas, refutadas, melhoradas, aperfeiçoadas. Então é muito importante que a gente tenha no campo científico uma base teórica sólida para permitir que os pesquisadores interessados reproduzam aqueles experimentos, proponham novos experimentos e com isso nós consigamos avançar no entendimento daquele objeto de estudo. Por isso é muito importante a gente sempre no processo científico partir de uma base teórica sólida. A conscienciologia, ela veio a partir dos estudos e das pesquisas do professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira nasceu em Minas Gerais, dentro de uma família espírita, teve contato desde o início com o processo do kardecismo, tinha as experiências parapsíquicas dele, de projeção, desde pequeno, e ele começou a pesquisar a respeito dos fenômenos conscienciais. E ele chegou a formar um mapa com centenas de fenômenos e experiências que a consciência passa e é influenciada por esses fenômenos. E ele chegou à conclusão que o fenômeno mais importante de todos era a projeção consciente. Por quê? Porque era o que permitia a ela comprovar para si mesma dessa realidade da extrafisicalidade e das múltiplas existências e eliminar o intermediário, o médium entre ela e as consciências extrafísicas. Ela pode, através da projeção consciente, ter esse contato direto com as consciências que estão se manifestando em outras dimensões. Então, a partir dessa pesquisa, da ideia de desenvolver essa ciência projeciologia, foi a partir daí que começou o Instituto Internacional de Projeciologia. O professor Valdo tentou, dentro do espiritismo, fazer uma abordagem mais técnica, mais científica, não houve aceitação. Ele acabou, então, saindo do espiritismo para se dedicar às pesquisas que levaram à publicação de 2 livros extremamente importantes. O primeiro, Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo Físico, e o segundo, Projeciologia, que foi lançado em 1986, o Projeciologia, e a partir da publicação do livro Projeciologia, que o professor Valdo, junto com um grupo de outros voluntários, acabou fundando o Instituto Internacional de Projeciologia em 1988. Com o passar do tempo, o professor Valdo acabou continuando as suas pesquisas e ampliou para além da projeciologia. Ele publicou em 1994 um outro livro, que foram os 700 experimentos da conscienciologia. E com isso demarca a nova ciência conscienciologia, muito mais abrangente do que simplesmente a projeciologia, que trata apenas de um fenômeno que acontece com a consciência, mas então ele passa a criar e desenvolver essa nova ciência para abarcar a consciência de uma forma geral e os fenômenos que acontecem com a consciência. Em função do objeto de pesquisa da conscienciologia, que trabalha com a consciência, com o ego, com o indivíduo, ficaria muito difícil a gente fazer algum tipo de proposição científica dentro do paradigma cartesiano, materialista, convencional de se fazer pesquisa. Ao estudar a questão da individualidade, da consciência, do ego, a gente observa que é impossível dissociar, no caso do experimento parapsíquico principalmente, a nossa realidade pessoal daquilo que a gente está vivenciando e do que nós estamos pesquisando. Nesse contexto da proposição de uma nova ciência, da conscienciologia, um dos pilares fundamentais é que o pesquisador é também seu próprio objeto de pesquisa. Durante séculos na história da humanidade, todas essas questões mais transcendentes, elas eram vistas ou tidas como, às vezes, algo objeto de crença, eu acredito ou não acredito. A conscienciologia, ao propor-se como nova ciência, o estudo disso,
propõe que o próprio experimentador tenha suas experiências pessoais. A gente está, por exemplo, nesse momento conversando aqui, num ambiente de uma instituição do terceiro setor, que é o CAE, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que funciona, né, trabalha há quase 30 anos, são 27 anos, a partir do voluntariado, né, trabalho voluntário e tudo, e que se dedica exatamente à autoexperimentologia. É uma das subespecialidades da conscienciologia. Então, nesse ambiente, né, que é um campus de pesquisa da consciência, que tem sede aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, no Brasil, o foco é que o próprio pesquisador tenha vários ambientes que favoreçam, incentivem e otimizem essa autopesquisa parapsíquica, seja por meio da autopercepção das próprias energias, do estudo técnico dos livros, de obras que já foram escritas a esse respeito, dinâmicas de trabalho com energia, às vezes em cursos, em atividades pedagógicas que nós fazemos, mas sempre com foco de que cada um tenha a sua experiência pessoal. Essa experiência pessoal é que pode dizer para cada um de nós sobre a nossa própria realidade parapsíquica. A gente considera a consciência, então, como já tendo múltiplas existências. Todos nós somos uma construção de tudo aquilo que nós já fomos, desde o princípio mais rudimentar, mais simples da consciência, até o que nós somos hoje. E vemos que o processo de evolução continua além da média que a gente tem da humanidade hoje em dia, para consciências mais evoluídas, inclusive chegando à condição do descarte do corpo físico, ou seja, nós em algum momento vamos continuar evoluindo além da necessidade das múltiplas existências nessa dimensão intrafísica. Há vários corpos de manifestação, a existência de várias vidas sucessivas em que a gente vai se manifestando por meio desses veículos ou corpos, né, para se manifestar nessa dimensão física, em outras dimensões mais sutis. Esse paradigma prevê que nós interagimos com outras dimensões de manifestação através das nossas energias. Então, esse conjunto de referências do que nós chamamos paradigma consciencial, que fundamenta toda a pesquisa da ciência conscienciologia, ele foi proposto para poder ampliar a possibilidade de entendimento, de compreensão dessa realidade da consciência. No pilar das múltiplas dimensões, a gente estuda a questão da interação da consciência com as energias e com as dimensões. Como que se dá esse processo? É muito comum, por exemplo, as pessoas chegarem num determinado lugar e sentir uma afinidade ou uma repulsa com aquele lugar. E às vezes são lugares que ela não tem a menor noção do que já se passou naquele ambiente. Ela simplesmente chega no ambiente e fala assim: nossa, que gostoso esse lugar, adorei, amei, quero ficar aqui para sempre. Às vezes as pessoas até falam assim de forma espontânea, natural. E às vezes o contrário, a pessoa chega no lugar, nossa, que esquisito esse lugar, eu quero sair daqui, eu quero ir embora daqui. Por que esse tipo de situação acontece? Porque muitas vezes nesses ambientes, eles estão impregnados ou de energias positivas ou energias negativas, com consciências extrafísicas, também ou positivas ou negativas, que acabam retroalimentando aquele determinado ambiente. Isso é extremamente comum de acontecer. E às vezes, volto a lembrar, que o ambiente ele gera essa repulsa, mas se você olhar do ponto de vista intrafísico, ele está todo arrumado. Ele está todo bonitinho, entre aspas, mas a pessoa não se sente bem ali naquele determinado ambiente. Então isso é para demonstrar, para mostrar no dia a dia o que é essa interação que nós temos com as dimensões e com as energias, e com as consciências que estão em outras dimensões também. Um dos pilares do paradigma consciencial está fundamentado num experimento muito antigo, relatado, né, há muito tempo na história humana, chamado projeção da consciência, ou experiência fora do corpo. Esse tipo de fenômeno relatado
há séculos em várias linhas do conhecimento, linhas religiosas, é um fenômeno que a gente procura explicar de uma maneira mais técnica. E ele prevê a existência da nossa possibilidade de manifestação num outro corpo mais sutil do que esse que nós utilizamos aqui. A partir dessa hipótese, qualquer pessoa interessada pode começar a vivenciar uma realidade parapsíquica, não física, em outra dimensão de manifestação, a partir do experimento da projeção da consciência ou da saída do corpo com lucidez. Esse experimento, para algumas pessoas, às vezes ele gera medo, porque dá a impressão que a pessoa vai morrer, literalmente está saindo do corpo, está deixando o corpo inerte ali, porém, ele é um experimento que, sob o viés da conscienciologia, ele nos ensina a morrer, de um ponto de vista muito positivo, ou seja, ele acaba com o medo da morte, porque o indivíduo que sai do corpo lucidamente vê que continua a pensar, raciocinar da mesma forma, ou de forma até mais lúcida, do que o dia a dia, o cotidiano da vida humana. Então, essa é uma das bases do paradigma consciencial, a possibilidade de manifestação do indivíduo, da consciência, em vários corpos, alguns mais sutis, bem mais sutis do que o corpo humano, e a possibilidade de manifestação nesses veículos em outras dimensões. Essas dimensões coexistem, e a gente, ao trabalhar com as nossas energias, e todo mundo pode fazer isso lúcida e voluntariamente, nós começamos a acessar essas outras dimensões. Não é um dom, alguma coisa que só os seres mais evoluídos têm, é um atributo humano. Todo mundo tem essa possibilidade. Os múltiplos corpos de manifestação, eles existem em função das múltiplas dimensões que a consciência se manifesta. Para cada tipo de dimensão, há necessidade de um veículo de manifestação, que são os corpos. Então, na hora que a gente pensa, para manifestar nessa dimensão intrafísica, a gente precisa de um corpo físico. Só que a consciência, ela não nasceu junto com o corpo físico, ela já existe antes dessa existência, ela já teve outras existências. Ou seja, ela se manifesta na dimensão extrafísica propriamente dita. E aí existe um veículo de manifestação chamado de psicossoma ou corpo emocional, que é utilizado para se manifestar nessa dimensão extrafísica propriamente dita. E a gente também percebe, através dos experimentos e dos relatos de múltiplas pessoas, a questão da dimensão chamada mental somática, e que é possível, então, haver um descarte ou uma separação, mesmo que momentânea, da consciência deste corpo emocional, o chamado psicossoma, e a consciência se manifestar numa dimensão chamada mental somática. Então, esses seriam os três veículos que portam a consciência. Junto com isso, você tem o chamado veículo energético, o corpo energético, o holochakra, que é o que permite essa manifestação consciencial. Existem situações bem cotidianas em que as pessoas relatam esse tipo de vivência parapsíquica. É muito comum, de uma maneira mais coloquial, as pessoas falarem assim, eu fui até determinado ambiente e aquele ambiente estava mais leve, estava mais pesado, mais carregado. Esse tipo de vivência e de percepção se refere muitas vezes a essa leitura energética imediata que todos nós fazemos em intensidade maior ou menor das pessoas e dos ambientes. Então, em qualquer situação da nossa manifestação, a gente pode observar que nós nos manifestamos a partir daquilo que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente fala e do que as nossas energias expressam. Essa leitura energética, se nós pararmos para prestar atenção, muitas vezes sem que alguém diga nada, a gente já consegue saber o que está rolando ali, o que está acontecendo. Então, esse tipo de percepção é uma forma muito comum de identificar a manifestação dessas energias no cotidiano, de como cada um se manifesta. A importância das bioenergias, ela se dá em função que a nossa interação com outras consciências se dá através das energias. O tempo todo nós estamos trocando energia com as outras consciências. Toda pessoa que chega próxima a você traz a sua energia
e acaba, de uma certa forma, levando um pouco da sua energia. Nós estamos a todo momento trocando energias com as outras pessoas. Por isso que é importante a pessoa ficar atenta a essa condição da energia. O que está acontecendo com a própria pessoa o tempo todo, né? Chega um amigo que vem desabafar uma determinada situação, vem falar que está passando por um problema. Como é que você fica depois? Você continua bem? Você começa a ficar aquilo que a gente chama de assimilado? Ou seja, pega aquele problema para você, pega aquela carga de energia para você, fica às vezes até com dor de cabeça depois de ter uma conversa com um colega, com uma pessoa que vem relatar um problema. Às vezes você está captando as energias que às vezes negativas que estão com a outra pessoa, e não que seja um processo intencional, vamos entender bem, não se trata que, puxa, então aquela pessoa estava mal intencionada comigo. Não, significa que às vezes ela estava de fato com um problema, e esse problema incluía e passava inclusive pelas suas energias mais carregadas. E dentro do processo da assistência, dentro do processo das trocas de energia, o que acontece é exatamente isso. Chega uma pessoa que está com uma energia um pouco mais carregada, começa a interagir com você, naturalmente acaba havendo uma troca dos padrões energéticos. Se você está melhor, você acaba passando o teu padrão melhor para essa outra pessoa, e se essa outra pessoa está num padrão pior, você acaba recebendo pelo menos um pouco desse padrão. Daí a importância, então, da pessoa aprender a trabalhar com as próprias energias. A gente aqui dentro do CAEC, por exemplo, a gente considera sendo um ambiente como um balneário energético. É um ambiente onde as energias são positivas, são sadias. As pessoas podem vir aqui para passear, interagir com a natureza aqui dentro, porque as energias aqui dentro vão ajudar a pessoa muitas vezes a reativar, reequilibrar as próprias energias. Então, vale a pena a pessoa começar a ter essa experiência, né, de interagir com ambientes mais positivos. A importância da autopesquisa para a conscienciologia, ela é fundamental. Por quê? Porque qual o objetivo da conscienciologia? Por que estudar a própria consciência? A conscienciologia, toda ciência, ela tem um fim, ela tem um objetivo principal. O nosso é ajudar na evolução da própria consciência, a partir do estudo da consciência da forma integral. Então, como que a pessoa vai conseguir evoluir se ela não se pesquisar? Se ela não entender em que momento evolutivo ela se encontra? Quais são as suas próprias características? Quais são os seus traços fracos? Aquilo que puxa para baixo? Quais são aqui os seus traços força? Aquilo que puxa a pessoa para cima? Quando eu falo para cima, para evoluir, para melhorar quem ela é dentro dessa condição atual. Então é extremamente importante a pessoa começar a aprender a se pesquisar. De uma forma geral, quando a gente vê as ciências que existem por aí, normalmente elas pesquisam para fora da consciência. Elas pesquisam o outro. A própria psicologia, que é o que mais estuda o que é a nossa essência, ela não serve para o psicólogo se pesquisar. O psicólogo vai pesquisar os seus pacientes, vai ajudar aos seus pacientes. Mas você tem que voltar esse foco para o principal interessado quando a gente fala de evolução. Quem é? É a própria consciência. Quem é que pode mudar qualquer pensamento dentro da minha cabeça? Sou eu. Então é extremamente importante que a própria pessoa se pesquise. Ela vai, com isso, usar de múltiplos artefatos, de múltiplas ferramentas para realizar essa autopesquisa. Inclusive, troca com parceiros. Mas, lembrando, o foco principal é ela se pesquisar, ela entender quem de fato ela é. Para quê? Para que ela possa melhorar a sua própria condição.
Uma base importantíssima do paradigma consciencial e da própria conscienciologia é um princípio, na realidade, que a gente fala que é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem no que a gente está falando aqui, nem no que as obras escritas dos quase 150, eu acho, autores da conscienciologia publicados já escreveram. Tenha a sua experiência pessoal. Então, esse princípio da descrença, que é necessário a gente buscar a nossa autoexperimentação, ele é fundamental para quem tem um interesse no viés mais pesquisístico da realidade parapsíquica pessoal. A conscienciologia, ela veio a partir dos estudos e das pesquisas do professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira nasceu em Minas Gerais, dentro de uma família espírita, teve contato desde o início com o processo do kardecismo, tinha as experiências parapsíquicas dele, de projeção, desde pequeno, e ele começou a pesquisar a respeito dos fenômenos conscienciais. E ele chegou a formar um mapa com centenas de fenômenos e experiências que a consciência passa e é influenciada por esses fenômenos. E ele chegou à conclusão que o fenômeno mais importante de todos era a projeção consciente. Por quê? Porque era o que permitia a ela comprovar para si mesma dessa realidade da extrafisicalidade e das múltiplas existências e eliminar o intermediário, o médium entre ela e as consciências extrafísicas. Ela pode, através da projeção consciente, ter esse contato direto com as consciências manifestadas, que estão se manifestando em outras dimensões. Então, a partir dessa pesquisa, da ideia de desenvolver essa ciência projeciologia, foi a partir daí que começou o Instituto Internacional de Projeciologia. O professor Valdo tentou, dentro do Espiritismo, fazer uma abordagem mais técnica, mais científica, não houve aceitação. Ele acabou, então, saindo do Espiritismo para se dedicar às pesquisas que levaram à publicação de 2 livros extremamente importantes. O primeiro, Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo Físico, e o segundo, Projeciologia, que foi lançado em 1986, o Projeciologia, e a partir da publicação do livro Projeciologia, que o professor Valdo, junto com um grupo de outros voluntários, acabou fundando o Instituto Internacional de Projeciologia em 1988. Com o passar do tempo, o professor Valdo acabou continuando as suas pesquisas e ampliou para além da projeciologia. Ele publicou em 1994 um outro livro, que foram os 700 experimentos da conscienciologia. E com isso demarca a nova ciência conscienciologia, muito mais abrangente do que simplesmente a projeciologia, que trata apenas de um fenômeno que acontece com a consciência, mas então ele passa a criar e desenvolver essa nova ciência para abarcar a consciência de uma forma geral e os fenômenos que acontecem com a consciência. A experiência da projeção lúcida é o primeiro experimento mais importante para cada pesquisador interessado na descoberta, na compreensão do próprio parapsiquismo. É o experimento que cada um deve buscar estudar e obter ou desencadear a partir do seu próprio esforço, da sua vontade. É possível a gente começar sem quaisquer recursos místicos, religiosos, sem nenhum tipo de muleta psicofisiológica, nós desencadearmos voluntariamente, cada um no seu contexto pessoal, o trabalho com energia e a saída do corpo lúcida. A ciência que se dedica a estudar esse fenômeno e as suas repercussões é chamada projeciologia. Ela, na realidade, foi proposta antes da conscienciologia, como um fenômeno que ajuda a descortinar essa realidade multidimensional,
parapsíquica de várias existências em vidas humanas sucessivas e tudo isso. Então, a partir da vivência da projeção lúcida, muitos pesquisadores têm aumentado o interesse em entender o agente, a própria consciência, o indivíduo, que gera esse fenômeno. Então, a projeciologia, ela poderia ser, em alguns contextos, ela é traduzida como a parte mais prática, objetiva da conscienciologia, no sentido de que, ao sair do corpo, a gente inevitavelmente muda o paradigma pessoal a respeito da nossa realidade multidimensional, parapsíquica, multisseriexológica, de várias existências sucessivas, né? Então, a projeciologia nos ajuda a aprofundar ou a descortinar todo o universo de pesquisa da consciência, porque é outro enfoque totalmente diferente para alguém que sai do corpo, volta e fala assim, eu voltei e eu estou vivo, não morri, pensava igual eu pensava anteriormente, encontrei pessoas às vezes que já tinham até falecido, encontrei essas pessoas mais lúcidas ou menos. Então esse tipo de experimento muda muito a nossa percepção da realidade e a nosso respeito também. A importância da projeciologia para a conscienciologia é exatamente em função da projeciologia, da projeção consciente, ser o fenômeno que ajuda a elucidar, a entender, a demonstrar de forma prática a nossa realidade consciencial. A realidade que a gente entende e o motivo do paradigma consciencial, que é o que fala a respeito da nossa interação com as múltiplas dimensões. Então, quando você sai do corpo, automaticamente você está tendo uma experiência fora do teu corpo físico, você é capaz de enxergar o teu corpo físico, é capaz de enxergar e interagir com consciências em outras dimensões, é capaz de lembrar de outras existências. Então, aí vem a questão da serialidade também. Então, a projeção consciente é o fenômeno isolado, se nós pensarmos assim, que mais sintetiza as ideias da conscienciologia. E o que mais ajuda dentro do processo da autopesquisa. Por quê? Se eu sou capaz de sair do meu corpo e interagir direto com o meu amparador, eu posso ter muito mais informações a respeito da minha realidade do que até com as pessoas mais próximas que eu tenho nessa dimensão, que às vezes podem ter boa vontade, mas não conseguem ter um olhar mais técnico a respeito do outro. Esse fenômeno da saída do corpo, da projeção lúcida, quando alguém experimenta pela primeira vez, a tendência é, às vezes, a pessoa ficar um pouquinho entusiasmada, às vezes com fenômeno, com receio, algo assim. À medida que esse pesquisador, o experimentador, ele ou ela, decide investir naquele experimento, no sentido de controlá-lo, desencadeá-lo voluntariamente, ao invés de ficar esperando acontecer espontaneamente, né? É muito comum uma determinada percepção que tem muita gente que não tem esse interesse ou essa percepção e às vezes sofre por carência de energia, carência de informação. Às vezes a pessoa descartou o corpo físico, morreu no sentido do corpo físico, né, da pessoa morreu, mas ele ou ela continua sobrevivendo, mas a pessoa não percebe que morreu. É o que acontece em vários filmes, né, que falam sobre experiência de quase morte ou mesmo experiências de vida após a morte, em que às vezes aquele indivíduo morreu e não sabe que já foi. Então, um viés muito importante dentro da pesquisa da conscienciologia, principalmente da projeciologia, é ajudar, se houver abertura, disponibilidade e interesse para isso, outras pessoas a se despertarem extrafisicamente, a perceberem a sua realidade naquele momento, a gente fala em conscienciologia, dessomados, pessoa que descartou o soma, o corpo físico. Por que a gente evita usar a palavra morreu? Porque a pessoa em si está viva do mesmo jeito, só não está usando o mesmo corpo físico que usava antes, né? Então é um viés muito importante esse assistencial, de ajudar com as energias, com esclarecimento, com o que a pessoa tiver de recurso para ampliar a lucidez do colega, da colega de evolução ali.
As pessoas às vezes perguntam e querem saber se a projeção consciente foi criada agora com as pesquisas do professor Valdo Vieira. Não! A projeção consciente, ela acontece naturalmente, é um fenômeno fisiológico, parafisiológico que acontece com todas as consciências. Nós temos relatos desde o Egito Antigo, desde que tem relato, algum tipo de relato da humanidade, você junto com esses relatos acaba tendo algum tipo de relato também sobre a experiência fora do corpo. Então, voltando a falar, a projeção consciente, ela não é nova, não nasceu agora, ela vem da própria consciência, da manifestação dela nessa dimensão. A projeção da consciência é um fenômeno natural, experimentado por todas as pessoas, quer percebam ou não, diariamente, todos nós, parafisiologicamente, a gente sai do corpo físico e tem uma experiência extracorpórea. Só que a maioria das pessoas, às vezes, não está atenta a essa realidade por falta de interesse ou falta de foco nesse tipo de investigação e simplesmente depois, quando acorda, retorna à coincidência, ao encaixe desses veículos e vai ter sua vida normal. Se nós tivermos uma percepção, interesse, curiosidade em estudar esse fenômeno, todas as pessoas interessadas conseguem, ao desencaixarem, ao saírem do corpo temporariamente, geralmente acontece à noite, quando a pessoa está mais relaxada, mas pode ser desencadeado também no estado de vigília. A pessoa sai, mas aí ela deixa o corpo apoiado, né, alguma coisa assim, e aí a pessoa sai do corpo. A gente pode usar esse experimento para investigar, estudar outros ambientes, outros locais, reencontrar às vezes pessoas que nos são queridas, que a gente gostaria de rever, pessoas às vezes que já faleceram, fazer determinados experimentos que são muito comuns, mas fazer com lucidez de voo ou volitação extrafísica. Tem muita gente que fala assim, eu sonhei que eu estava voando sobre uma cidade, sobre um ambiente, ou o que for, e aí eu voltei muito energizado, voltei muito bem. Às vezes aquilo não foi um sonho, foi um experimento projetivo em que a pessoa de fato usou um corpo ou um veículo mais sutil e sobrevoou assim determinado ambiente, até com absorção de energias e tudo, né? Então a projeciologia, ela vai se desenvolvendo como ciência na medida em que o pesquisador tem interesse em aprofundar aquele fenômeno que é natural e desencadeá-lo voluntariamente, utilizá-lo, por exemplo, não só para passear ou para lazer, mas começar a usar esse tipo de fenômeno parapsíquico para fazer assistência. A relação da assistenciologia com a conscienciologia, ela se dá em primeiro lugar na hora que você começa a pesquisar sobre a evolução, sobre o que é que faz evoluir e como que a gente consegue dinamizar esse processo. Ele, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui também para interagir com as demais consciências. Todos nós temos um passado com as consciências com as quais a gente interage, com coisas positivas e com coisas negativas também. Ou seja, nós já deixamos rastro negativo para trás nas nossas interações conscienciais. E como é que a gente faz para ajustar, para melhorar, para limpar essa condição? Uma das formas que a gente entende é através da assistência. Então, na hora que eu ajudo uma outra pessoa, aquilo vai, de uma certa forma, te ajudar a dinamizar a tua própria condição. Isso não significa que eu vou fazer moeda de troca. Não. Quanto mais lúcida for a consciência, mais ela vai querer ajudar as demais consciências. Porque ela sabe que o processo não é da exclusividade. A evolução, ela não vem pela exclusividade. Ou seja, só tem lugar para um evoluir. Não, quem chegar primeiro na condição X é que vai ser o ganhador. Não, não é assim que se faz. É o contrário. Quanto mais você ajudar as pessoas a evoluírem, mais aquilo vai te ajudar na tua própria evolução. Então, eu vejo que há uma relação direta da assistência, da assistencialidade, da assistenciologia, que é o estudo dessa condição, com a própria conscienciologia dentro desse aspecto evolutivo.
um dos objetivos principais que geralmente muitos pesquisadores vão se deparando e pesquisando a partir do investimento no estudo da consciência e do fenômeno da saída do corpo, é que essa energia toda e tudo isso, uma grande utilidade que a gente pode dar é assistencial. É ajudar de alguma maneira a nós mesmos a ficarmos mais lúcidos, mas também a outras pessoas a ganharem mais lucidez sobre a sua própria realidade. Isso não é lavagem cerebral, isso não é convencimento, é uma informação que a partir do momento que cada pesquisador tem, se ele ou ela quiser compartilhar aquilo, que é a condição da divulgação científica, comunicação científica que a gente fala, né? Outros pesquisadores podem ter também o mesmo tipo de acesso à informação e com isso também aproveitar o fenômeno para o seu bem-estar, para o bem-estar de quem eles convivem também, né? Toda a ciência, todo o corpo de conhecimento científico tem um vocabulário específico que melhor expressa quais são os conceitos trabalhados e as definições dentro daquela área. Se nós formos, por exemplo, usar o vocabulário do pessoal da área de saúde, quem não é da área, provavelmente a pessoa vai ficar um pouquinho perdida no início, até se familiarizar com os conceitos. Na conscienciologia e na projeciologia, em várias outras sub-áreas, subespecialidades da conscienciologia, também são utilizados neologismos com o objetivo principalmente de mudar uma visão, às vezes muito envelhecida, que já caducou, da forma de tratar ou de se referir a determinados fenômenos. Então, por exemplo, essa experiência fora do corpo, que a gente chama de projeção da consciência, projeção porque a pessoa vai se projetar, vai sair, e a consciência vai sair do corpo físico, do soma, né? Anteriormente, no passado, isso era chamado de viagem astral, de experiência mística, tinham várias, né? Viagem astral acho que é o mais comum, né? E às vezes, aquele contexto em que essas palavras mais antigas ou expressões mais antigas eram utilizadas, ele vem carregado de determinada abordagem mística, de uma abordagem, às vezes, de iniciação. A pessoa tem que passar por uma série de rituais para poder alcançar aquilo. Às vezes, do uso de muletas. Tem que tomar o chá, não sei o que lá, para a pessoa entrar num estado alterado de consciência e ter uma experiência extracorpórea. Na realidade, a gente percebe que nada disso é necessário. Então, para ter uma abordagem mais clean, mais de acordo com o enfoque científico, se optou na conscienciologia, como é uma neociência, a utilizar termos que procuram cortar esse processo místico, envelhecido ou algo assim. Para quem é mais afeito a esses conceitos científicos ou a essa abordagem mais científica, embora ele ou ela possa ter alguma dificuldade no início, rapidamente a pessoa começa a estudar, se familiariza e não vai ter mais dificuldade com o neologismo. Às vezes estranha um pouquinho no início, mas se esse pesquisador ou essa pesquisadora, né, ou esse interessado, interessada, é afeito a essa abordagem, o neologismo não é um empecilho. A conscienciologia acaba adotando uma série de neologismos porque muitas vezes ela quer dar um significado novo para alguma coisa, algum conceito já banalizado, ou porque de fato entende como sendo uma ideia nova. Então tem um duplo significado desses neoconceitos. Existe a questão muito conhecida no espiritismo ou teosofia, por exemplo, a questão de egrégora. O que é isso? É o conjunto de energias que fazem parte de um determinado ambiente ou de uma própria pessoa. Aqui nós utilizamos o termo holopensene, que é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Aí você fala assim, mas é basicamente a mesma coisa? Sim, mas quando eu falo holopensene, o conjunto então dos pensenes, dos pensamentos, sentimentos e energias, eu procuro ter um nível de tecnicidade maior, onde pelo próprio conceito eu já mostro qual que é a origem pensene, dentro da que eu acabei agora de falar, do próprio holopensene, né? O que é o pensene? É a unidade de manifestação consciencial. Ou seja, toda vez que qualquer consciência vai se manifestar,
ela tem um pensamento, tem um sentimento associado e aquilo implica na impactação das energias, na impregnação de energias com aquele pensamento e com aquele sentimento. Então é uma unidade indissociável de manifestação consciencial. Pensene. A conscienciologia, ela propõe que o experimentador utilize uma série de técnicas e essas técnicas vão sendo elaboradas e estruturadas a partir das experimentações de vários pesquisadores, mas tem pesquisadores que propõem novas técnicas, tudo isso existe. Além dessa pesquisa individual, ela sempre é individual, sempre a pessoa vai estar com foco na autopesquisa. Porém, a gente tem atualmente algumas instituições que trabalham com a pesquisa da conscienciologia, todas essas do terceiro setor, com base no voluntariado, que têm recursos laboratoriais um pouquinho diferentes dos recursos da ciência convencional, mas que se propõem a oferecer ambiente adequado para cada pesquisador fazer as suas autoexperimentações. Então, o exemplo mais próximo nosso aqui em Foz do Iguaçu é o CAEC, que é a instituição onde a gente está, que tem uma série de laboratórios de autopesquisa. Então, por exemplo, existe um laboratório que é dedicado à pesquisa da projeciologia, é o fenômeno que nós falávamos de saída do corpo. Nesse tipo de laboratório é bem diferente do laboratório convencional. O pesquisador vai ficar durante um período naquele laboratório, sozinho, né, sem mais ninguém ali, e vai trabalhar com as suas energias, vai estudar um pouco, se quiser, sobre o tema, tem referências bibliográficas, livros lá, base teórica, e ele ou ela vai trabalhar com as suas energias e vai procurar desencadear o fenômeno parapsíquico da saída do corpo lá dentro do laboratório. Então ele tem todas as otimizações que são possíveis até o momento, isso também é algo bem dinâmico, né? Vai otimizando aos poucos, para gerar aquele tipo de fenômeno. Tem um outro laboratório aqui no CAEC, da sinalética parapsíquica, que ajuda o pesquisador ou a pesquisadora a decodificar os seus próprios sinais parapsíquicos, que são muito pessoais, que indicam a sua comunicação com a multidimensionalidade, com consciências extrafísicas, que já descartaram o corpo físico, por exemplo. Tem laboratório da retrocognição, para acessar por si só, voluntariamente, lucidamente, os conhecimentos das nossas vidas passadas. Existe no CAEC laboratório grupal. A gente tem laboratório de experimento grupal? Sim, tem um laboratório, por exemplo, que chama acoplamentário, do acoplamento energético, em que as pessoas vão testar as suas habilidades de exteriorização de energia, de estabelecimento de uma empatia maior com outra pessoa e fazer essa leitura energética. Pode desencadear até uns fenômenos parapsíquicos a partir daí. Então, todos esses laboratórios, eles foram estruturados a partir das mais de 3 décadas aí de estruturação das ICs, da neociência, conscienciologia, da projeciologia, e estão abertos, né, a todos os experimentadores interessados. Enquanto ciência, a conscienciologia tem uma série de instrumentos laboratoriais, sim. A começar, a gente entende assim, que existem inúmeras ferramentas que a consciência pode se utilizar dentro desse processo da autopesquisa. Então, uma das formas é através dos laboratórios que nós temos aqui dentro do CAEC, por exemplo. É um instrumento que ela pode utilizar dentro do processo da autopesquisa. Existem as dinâmicas parapsíquicas, que é uma forma também da pessoa, é um instrumento, vamos dizer assim, para a pessoa utilizar dentro da sua autopesquisa. Existem as tertúlias conscienciológicas. Nós temos aqui o tertuliário, onde a pessoa vem apresentar a própria ideia, vem debater um tema de sua pesquisa com os demais pesquisadores também. Então, essas interações que acabam acontecendo ao longo das tertúlias, dos cursos, tudo isso pode ser utilizado pela própria consciência como ferramenta evolutiva. A conscienciologia é para todos? É para todos que quiserem fazer a autopesquisa. Então, não adianta a pessoa chegar dentro de um ambiente da conscienciologia e achar que vai ganhar tudo de graça, que ela vai evoluir sem o esforço pessoal, que ela vai conseguir ter uma experiência
fora do corpo, uma projeção consciente, por exemplo, só porque ela fez um curso. Não é o paguei, consegui o resultado. Não é assim que funciona dentro da conscienciologia. Todo resultado a gente entende como fruto do esforço pessoal. Então, se você quer ter uma projeção consciente, nós podemos dar teorias, técnicas, mostrar como desenvolver essas habilidades, mas o resultado final vai depender da própria pessoa. Se a pessoa não tem esse pressuposto, não tem essa ideia inicial de se comprometer com a própria evolução, a conscienciologia não serve para ela. Agora, para quem quer desenvolver a própria pesquisa, quer estudar mais a respeito de si mesmo, venha conhecer a conscienciologia. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Conscienciologia e todas as ciências convencionais, elas são estruturadas para fornecer subsídios, técnicas, agentes otimizadores que podem gerar benefícios para toda a população. Elas não são elitistas, tá claro? A conscienciologia também não. Por isso que é uma abordagem científica é muito bacana, porque ela é disponível para quem quiser. Todo mundo interessado em estudar, em aprofundar, o estudo do parapsiquismo, pode se dedicar, e todas as instituições conscienciocêntricas que se dedicam à pesquisa da conscienciologia e suas especialidades são abertas a todo mundo. A questão é as pessoas estarem querendo investir na autopesquisa. A gente tem uma série, qual que é a abordagem mais moderna, ou mais atual em relação ao estudo da consciência? É a gente começar a pesquisar nós mesmos sem ter que usar religião, não depreciando, mas não é necessário você ter um viés religioso, místico, de crença ou de iniciação, ritual, o que for para estudar a realidade parapsíquica. Então, para quem estiver disposto a enfrentar essa realidade de uma maneira mais aberta, de pesquisa, de investigação, a conscienciologia está disponível para todo mundo. O conceito de cosmoética tem a ver com, então, cosmo, um processo de uma ética maior. Na hora que a gente vai estudar a respeito de ética, a gente tem que lembrar que ela é atrelada a grupos, a momentos históricos e lugares. Quando a gente fala de cosmoética, a gente está falando de algo que transcende a estas condições. Uma questão muito simples que a gente teve reportagem há pouco tempo, que apareceu aqui na mídia, a questão de trabalho escravo. O processo de escravidão, vamos lembrar, ele é de muito tempo, muito antes até do que Brasil, muito antes, na Roma Antiga já existia o processo de escravidão. E as consciências daquela época achavam aquilo como ético ter um escravo. Se eu ganhei uma batalha, ou eu mato ou uso a pessoa como escravo. E estava tudo bem. Dentro do processo da cosmoética, a hora que eu enxergo as consciências como colegas evolutivos, primeiro que eu não vou querer guerrear com o outro. E segundo, eu jamais vou querer escravizar o outro. Eu vou querer um trabalho que a gente chama de ombro a ombro. Então, isso mostra a diferença da ética dentro da sua condição temporal, espacial e grupal para a questão da cosmoética, que é algo que transcende tudo isso. A cosmoética, ela é uma ética que ultrapassa a condição só humana, ou só do zeitgeist, do espírito da época atual, daquele contexto. Por exemplo, vai levar vantagem sempre, ou vai levar vantagem em tudo. Então, a pessoa, ao discordar disso, ele ou ela já está vendo um outro código mais avançado. Porque ao enxergar a realidade parapsíquica, é impossível a pessoa continuar a enxergar tudo que via na vida humana da mesma maneira, porque mais elementos cognitivos, paracognitivos, foram inseridos a partir da experiência parapsíquica.
e aí a gente começa a qualificar a nossa cosmoética. A gente começa a querer atuar ou a ter uma ação mais correta, considerando essas variáveis também multidimensionais. Quando a Conscienciologia traz o tema universalismo, ela quer fazer com que a pessoa pense, atue, além da sua própria mesologia, ou seja, do seu grupinho que ela está acostumada a interagir. Ela quer mostrar que as consciências, todas elas estão dentro de um processo evolutivo, independente da questão de credo, de raça, independente, inclusive, dessa condição planetária, ou seja, se ela é desse planeta ou se ela pode ser um extraterrestre, por exemplo. Então, as consciências estão evoluindo. Esse é um processo que a gente entende que acontece como um todo. Então, o universalismo vem para procurar entender a realidade consciencial além dessa condição da intrafisicalidade. Sobre o que a gente está vivendo hoje no planeta Terra, né? Tem várias catástrofes, situações de regressismos em relação a vários avanços científicos que a gente de repente olha e fala, que mundo é esse, né? Surreal, assim, parece que está voltando, né? 10 casas anteriores ou 20 casas. Existe uma obra de pesquisa muito bacana. É um tratado, na realidade, que foi proposto por um médico, pesquisador, na realidade, o propositor dessa ciência, projeciologia e da conscienciologia, que foi o professor Valdo Vieira. Ele apresenta nesse tratado, Homo Sapiens Reurbanizatus, uma nova teoria dentro da conscienciologia, que é a teoria da reurbanização extrafísica. Há muita gente que já faleceu, já morreu, já dessomou, descartou o soma nesse planeta, e que fica vivendo numa dimensão próxima à vida humana, mas sem saber que já descartou o corpo físico, que não tem mais. Então, segundo essa hipótese da reurbanização extrafísica, tem gente que está nessa condição há séculos, parou lá na Idade Média e não renasceu mais. Esse pessoal está agora vindo renascer, pouco a pouco. Existe um movimento como se fosse uma saturação, né, de tudo de mais patológico que a gente teve em termos de guerra, mortandade, basicamente esse ambiente mais bélico, né, de muita briga, muito fanatismo, muito regressismo, e esse pessoal começou a nascer. Pense numa pessoa, por hipótese, que não renasce aqui há 6 séculos. A cognição daquela criatura não acompanhou o avanço tecnológico, está parado lá há 6 séculos. Só que esse pessoal que está há muito tempo sem vir para cá, renascendo aqui, a palavra que melhor expressa isso, eu acho que é uma pioria do ambiente de vida humana. E o nosso desafio é tentar ajudar nesse processo de reeducação, começando por nós mesmos, cada um de nós, tudo que a gente tem que aprender, melhorar, aperfeiçoar na nossa maneira de ser, para que ela seja mais madura. Assistir quem a gente puder assistir, a partir do que a gente vai melhorando na gente, compartilhando conhecimento que a gente vai obtendo, para ajudar esse pessoal também a se atualizar. Oi, já acabou a Idade Média aqui, já foi. Agora a gente tem um planeta que está numa outra condição mais positiva. E no pano de fundo dessa teoria da reurbanização extrafísica está o processo da própria consciência em evolução ganhar ou alcançar, a partir do seu esforço pessoal, mais lucidez sobre a própria realidade, para atuar de forma mais madura também. Pela conscienciologia, o momento evolutivo do planeta, a gente entende que nós estamos num momento crítico dentro da nossa existência. A gente entende, primeiro, que extrafisicamente está acontecendo uma condição chamada de reurbanização, que visa fazer com que os bolsões extrafísicos mais atrasados possam sofrer, então, esse processo de reurbanização, para que essas consciências que lá estão possam renascer nessa dimensão intrafísica, e com isso elas ganham oportunidade de evoluir. Porque se elas permanecem somente nesses bolsões extrafísicos,
a tendência delas se manifestarem somente como elas estão é muito grande. A evolução ela é muito mais lenta. Uma coisa que eu não falei até agora é a questão por que há necessidade da existência intrafísica? Por que a gente não evolui só no extrafísico? Porque no extrafísico a tendência é que as consciências permaneçam como tal. Quem está num padrão carregado de auto-vitimização, de autoculpa e de auto-assédio, elas tendem a permanecer naquele padrão, e quem está numa condição boa, ela vai tender a permanecer numa condição boa também. Mas quando a gente pensa no evoluir, essas consciências que ainda se encontram nos bolsões mais baratrosféricos, elas precisam voltar nessa dimensão, porque aqui, apesar do restringimento intrafísico que acontece, ela tem a oportunidade do novo. É uma nova existência. As memórias dela são temporariamente apagadas. Então ela tem a oportunidade de fazer o novo, de experimentar o novo. Com isso ela consegue evoluir. Quando a gente então está falando do processo da reurbanização extrafísica, é essa oportunidade que a gente observa que está acontecendo. Mas essas consciências, elas acabam trazendo, apesar da memória ter sido apagada, porque a gente, em geral, não lembra de quem a gente foi nas últimas existências, elas acabam trazendo um pouco do que elas são evolutivamente. E aí a gente começa a ver uma série de atrocidades que estão diminuindo do ponto de vista histórico, ou seja, nós estamos com menos guerras, com menos problemas generalizados que nós tínhamos antigamente, mas a gente entende então que esse é o momento crítico, que nós estamos recebendo essas consciências nessa dimensão. Ao mesmo tempo, ele é crítico esse momento, porque quem está lúcido para essa realidade que nós estamos vivendo hoje, tem uma grande oportunidade de ajudar as consciências intrafísicas e ajudar, inclusive, através de projeções, dentro desse mecanismo da reurbanização. Então, a gente acha que é uma grande oportunidade evolutiva. Do ponto de vista prático, para o nosso dia a dia, o que a Conscienciologia pode trazer? Em alto nível, que a gente chama de qualidade de vida, sem se ater só às variáveis intrafísicas ou físicas e materiais. Hoje o pessoal associa a qualidade de vida a ter uma casa bacana, um ambiente em que a pessoa tenha natureza, a pessoa possa ser gestora ou gestor do seu próprio tempo, tenha tempo para ficar com a família, ganhando um dinheiro suficiente para sobreviver. A Conscienciologia, ela oferece como qualidade de vida, né, para quem estiver interessado, a gente acha que isso tudo é importante e um pouquinho além. A gente está em bem-estar conosco, intimamente, principalmente em relação às nossas energias, aos nossos anseios evolutivos, a sentir que a gente está tendo um senso de utilidade, que eu estou sendo útil para quem precisa, estou podendo ajudar, um senso ao mesmo tempo de pertencimento a um mecanismo evolutivo que é muito mais complexo do que a realidade nossa familiar, ou do trabalho, ou simplesmente do contexto social do qual a gente participa. Então ela pode oferecer a possibilidade da gente dominar, por exemplo, pelo nosso esforço, as nossas energias e sofrer menos com o acoplamento energético cotidiano, que a pessoa às vezes é vampirizada ou é vampirizada sem nem perceber ou sem controlar isso. Em que a pessoa possa cuidar, por exemplo, de ajudar quem ele ou ela puder, mas ter o seu posicionamento claro em relação, por exemplo, às suas companhias de convivência, né? Conseguir não ser, por exemplo, sei lá, acho que a palavra que mais aparece, geralmente, quando as pessoas conversam sobre isso, é a questão de ser vampirizado ou sofrer com as interações no dia a dia. Então, a gente veio também para ficar principalmente em bem-estar com a gente e com os outros. E muitas vezes esse bem-estar, mesmo a pessoa tendo todos os recursos materiais, isso não é atingido, porque falta ainda um processo
pessoal, de conexão da pessoa consigo mesmo, no sentido de se sentir útil, estar lúcido para os seus talentos, estar lúcido para os aspectos que a gente precisa melhorar, trabalhar, é motivador a gente reconhecer o que a gente tem de talento, traço força, e ao mesmo tempo traços fardos, aquilo que a gente precisa melhorar. E é um desafio a gente tentar fazer isso. Então a conscienciologia, eu acho que ela traz uma condição de maior contato, intimidade da gente com a gente mesmo, mas esse a gente mesmo é a nossa realidade mais profunda, multiexistencial, multidimensional, energética, parapsíquica, e a gente se sentir bem e conseguir externar e conviver e ajudar as outras pessoas com esse bem-estar também. A contribuição que a conscienciologia pode dar para a vida cotidiana do pesquisador começa primeiro pelo bem-estar de uma forma geral. Por quê? Se a pessoa está fazendo a sua autopesquisa, ela vai entender quais são os seus problemas e procurar meios, mecanismos de como superá-los. Todo processo de superação, isso gera um bem-estar. Todo mundo gosta de saber assim, puxa, eu melhorei alguma coisa dentro da minha manifestação. Eu era de uma forma, sei lá, mesquinho, já não sou mais, ou qualquer outra forma que ela tenha. Todo mundo gosta de saber que melhorou alguma coisa. Então isso já traz um bem-estar. O outro aspecto, como eu falei, na questão se a pessoa fica mais lúcida para as interações energéticas que acontecem com as outras consciências, com consciências de outras dimensões também, isso permite ela manter a sua homeostase, ou seja, o seu equilíbrio pessoal no dia a dia. Então, isso não significa que a vida dela não vai ter problemas. A vida de todo mundo tem problema. Um grande diferenciador é como que ela lida com esses problemas. Qual o equilíbrio que ela tem, qual o estofo que ela tem para passar por uma situação crítica, que isso é inevitável. Todos nós vamos passar. E passamos, às vezes praticamente que diariamente, por situações críticas. Eu sou médico, já falei aqui, todo dia eu estou interagindo com o paciente, eu estou em um momento crítico que eu tenho que definir o que é o melhor, o que é a saúde, o que pode resultar na saúde ou até mesmo uma complicação que possa levar à morte de uma pessoa. Eu acho isso extremamente sério, de responsabilidade. E você saber que você passa por isso, com essas interações, e manter o seu bem-estar pessoal, isso é muito válido, isso tem um valor muito grande. A importância do CAEC dentro do processo da autopesquisa é porque, vamos pegar primeiro pelo nome do próprio CAEC, Centro de Autos, com L, não é com U, não é o íntimo, mas a gente quer dizer dos altos, de elevados estudos da conscienciologia. A nossa ideia aqui no CAEC é criar um ambiente propício para essa autopesquisa. Como? Através de cursos, através de laboratórios. É só vir aqui no CAEC. Nós temos inúmeros laboratórios temáticos para que a pessoa pesquise a sua relação com cada um desses temas. Então é extremamente importante para a pessoa que está interessada nessa autopesquisa ter essa experiência. É o chamado vivencie o CAEC, experiencie o CAEC, para que ela possa então ter as suas experiências, a sua noção a respeito da própria condição pessoal. Foz do Iguaçu é uma cidade reconhecidamente como uma cidade exuberante em termos de energias, fitoenergias, né, as plantas, a natureza que é muito exuberante, hidroenergia, a água, né, as cataratas do Iguaçu e tudo isso. E é uma região muito interessante porque é uma confluência de no mínimo três culturas, 3 países, né, porque é uma tríplice fronteira, mas tem inúmeras culturas que convivem aqui. Nesse ambiente há uma profusão de energias da natureza, das pessoas que vêm visitar, e é um ambiente muito propício para a experimentação parapsíquica. Nesse contexto, é muito comum as pessoas virem visitar, por exemplo, a cidade de Foz do Iguaçu e saírem em euforia, assim,
em função do ambiente, das pessoas, basicamente das energias do local. O CAEC é uma instituição que foi fundada por uma equipe de voluntários no contexto de Foz do Iguaçu, nessa cidade, exatamente em função desse ambiente favorecido, para ajudar a quem tiver interesse a estudar, a pesquisar esse tema, mas também num ambiente em que as energias são muito favoráveis a isso. Então a gente consegue uma confluência de elementos otimizadores da autopesquisa da consciência aqui nesse contexto CAEC.